papéis que as crianças assumem para sobreviver em uma família disfuncional. Crescer em uma família disfuncional pode deixar feridas com sérias consequências na vida adulta. É comum a manipulação emocional, os comportamentos humilhantes, a falta de empatia e sensibilidade, problemas de comunicação e dependência são algumas das características que mostram que a família é disfuncional. As crianças, quando crescem em uma casa desse tipo, elas acabam se adaptando para sobreviver e se proteger desse ambiente que não é o mais apropriado, e além disso estão expostos a padrões de comportamentos disfuncionais que eles provavelmente repetirão mais tarde quando forem adultos. É natural que as crianças tenham aprendido a adotar diferentes papéis que lhes permitam se proteger. Existem 5 tipos que os mais jovens podem desempenhar, e a escolha depende da personalidade da criança e da família disfuncional em que ela cresceu. O primeiro é o filho rebelde, uma criança com problemas comportamentais que se revolta contra qualquer tipo de autoridade que tenha algum poder. Esta criança provavelmente cresceu em uma casa em que seus pais se separaram ou onde havia abuso, né? Então a criança, porque a autoridade sobre a criança é o pai e a mãe, então ela tem aquela imagem ruim de uma autoridade. Ela não consegue se libertar disso da, da imagem que ela tem do pai e da mãe, então ela acaba refletindo isso na sociedade. Então, a única... Porque os pai e a mãe é responsável pela criança. Então ela tem essa imagem ruim, então ela acaba... a criança ela acaba se revoltando contra as autoridades, porque a única lembrança que ela tem sobre a autoridade é a imagem ruim dos pais delas. As decisões erradas sobre ela também, né? Os pais tomando autoridade sobre ela de uma forma errada, obrigando ela a fazer coisas erradas também, que a família disfuncional acaba fazendo isso. O culpado, esse é o segundo, né? O culpado é uma criança que sempre se sentiu culpada e que continua carregando esse sentimento em todos os momentos. Esta criança teve um reforço negativo e nunca foi valorizada pelos seus pais. Então, aqui a criança ela é aquele pai, aquela mãe que fica falando mal do filho para os parentes, fica desvalorizando o filho. Por exemplo, ele fez um desenho no colégio, mostra para a mãe, para o pai, ele fala: ah, mas seu colega deve ter feito melhor. Então isso desanima a criança, ela acha que não tem capacidade para fazer nada de bom. O pequeno adulto. Esta criança adotou o papel dos seus pais porque amadureceu em uma idade precoce e não vive a infância como uma criança normal. Geralmente, os seus pais são emocionalmente imaturos e incapazes de tomar as rédeas das suas próprias vidas. Então, na minha opinião, eles fingem que não sabem tudo para torturar mais ainda a criança psicologicamente. Eu mesmo, a minha mãe, ela é narcisista e eu sinto que ela sabe das coisas, sabe? Desde pequenininha
Eu e a minha irmã mais velha que fica aconselhando ela. Ela fica com comportamento de criança, fingindo que não sabe de nada. Mas é claro que ela sabe, né? Uma mulher de quase 56 anos não sabe. É claro que sabe, ela tem experiência, mas ela não quer falar. Ela não quer aconselhar. Até mesmo quando eu saio com ela, na minha frente, ela finge que não sabe de nada, fica como se fosse uma criança. E quando eu, quando eu me afastei, eu percebi, quando eu me afasto, vou para outro lugar e fico observando, sem ela me ver, quando eu estou longe, ela se comporta normal, como uma mulher experiente que entende as coisas. Então, assim, fica uma coisa estranha, porque a criança, o adolescente, ele percebe que não é o seu papel fazer aquilo, né? Ele sente que aquilo ali não é normal, né? É muito ruim, é muito estranho você e assim, eu que sou médium, sinto que ela tá fazendo de propósito, ela tá fingindo que não sabe. É, o não merecedor, um filho cujas necessidades foram ignoradas e que aprendeu a suprimir as suas emoções. Por isso é muito tímido e quieto. Seus pais não lhe deram atenção, talvez porque estivessem imersos nos seus problemas e de casal ou de vida pessoal e deixou a criança para trás. Ele acredita que não é digno de amor, né? Essa criança, ela acredita que ninguém é capaz de amar ela, ela não acredita que ninguém vai gostar dela. Não consegue confiar em ninguém, não consegue se abrir, né? Para conversar com uma pessoa, mesmo sendo de confiança, não consegue. É uma pessoa muito fechada, por quê? Porque os pais ignorou. É, muitas vezes acontece dos pais se separarem, cada um vai seguir sua vida, forma uma família e os filhos do primeiro relacionamento fica jogado, fica para trás, né? Porque a pessoa está comprometida ali com os filhos daquele rapaz, daquela mulher ali, daquele relacionamento atual. E as outras crianças fica para trás, não tem atenção nenhuma, entende? O manipulador. Essa criança aprendeu que, graças à manipulação, conseguiria tudo o que queria. Provavelmente, ela tem pais que não sabem como estabelecer limites e que também não se interessa muito por ela. Preferem lhe dar um videogame ou um brinquedo qualquer para que os deixe tranquilos. Esse aqui é muito do filho dourado, né? O filho dourado, a mãe, ela não se envolve emocionalmente com o filho, mas ela fica protegendo ele ali, tudo para prejudicar o filho mais problemático. Ela vai usar esse filho problemático para infernizar a vida dos irmãos, né? A mãe narcisista, ela costuma fazer um filho brigar contra o outro. Ela, inclusive, se for para prejudicar um filho, para ter que agradar o filho dourado, ela vai fazer isso só pro filho ficar mais tranquilo, ou até ela ensina que o filho dourado, ele só vai obedecer ela se ela der alguma coisa. Mas e se der alguma coisa, mesmo ela não tendo condições, mesmo que ela prejudique os outros irmãos financeiramente, ela vai fazer isso. Os pais costumam dizer que têm filhos difíceis ou rebeldes, que os deixam loucos, mas não conseguem perceber que tudo isso é consequência da falta de carinho, atenção e apreciação por parte deles. Os membros de uma família disfuncional não percebem que não importa o quanto eles fiquem apontando para as crianças, as qualifiquem como rebeldes, na realidade, a origem
do, é, a origem é do problema de, dessa família ser disfuncional é, está, está ali entre os pais, os adultos, mas não, eles ficam colocando a culpa sempre na criança e essa culpa nunca tem fim. Por exemplo, se uma criança cresce em uma família disfuncional, onde há maus tratos e dependência, onde seus pais estão focados só nos seus problemas, não dão atenção e ela se sente culpada por isso. É provável que essa criança assuma ao papel de não merecedor. Que relacionamento essa criança terá? Relacionamentos, é, relacionamentos problemáticos, por quê? Porque sentirá que não pode escolher, mesmo que ela encontre alguém que também a maltrata, é provável que aceite esses maltratos, porque essa é a maneira como sempre foi tratada. E ela sofre mais, acredita que esse tipo de relacionamento é normal. Ah, no trabalho ou na amizade, essa criança quando crescer, a sua falta de autoestima e o seu constante sentimento de culpa farão com que vai fazer com que se sinta responsável pelos seus fracassos, mas também pelo fracasso dos outros. Por isso não será estranho se essa criança no futuro tender a ficar perfeccionista. E como eu falei, né, a família é o ambiente onde as crianças crescem, o modelo que ela tem para aprender a se relacionar com os outros. Então, assim, embora muitos de nós tenha crescido em família disfuncional, na vida adulta nós somos os nossos próprios protagonistas, nós somos o protagonista da nossa vida e podemos curar todas aquelas feridas da infância para mudar o caminho que nós escolher, que nós escolher daqui para frente. Que para mim seria o afastamento, o afastar da família disfuncional. Mas isso daí só você pode decidir, só você pode saber o que é melhor para você, que a família de ninguém gosta de ninguém, então se afastar, às vezes visitar, mas tem alguns que se afasta definitivamente, então isso aí vai depender de cada um. Bom, e lembrando que você sempre vai ser o alvo, eles não vão mudar, tá? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like e até a próxima.